Boa noite, estamos ao vivo. Vamos começar aqui a bater o papo com o Dr. Humberto Adame, ele já está online, vou chamar ele aqui. De conversar sobre a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil do Conselho Federal da OAB. Boa noite, todo mundo está entrando. Amanda, Alan, Aires. Boa noite, doutor. E aí, tudo bem? Meio descabelado aqui. Como é que tá me vendo e me ouvindo perfeitamente? Muito bem. Eu fiz uma experiência, eu acho que sem o fone ficou melhor em alguns momentos. Vou deixar sem o fone. Tudo ok, ótimo. Então, eu tô... Boa noite. Primeiramente, obrigado por ter aceitado esse convite da gente ter essa conversa, bater um papo que é importante para toda a nossa atividade, não só dentro da OAB, mas para o movimento negro, com a atividade e o ativismo negro em geral no Brasil. Então, a gente vai bater um papo aqui para todo mundo. Eu fixei o comentário do tema, que é a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil do Conselho Federal da OAB. Dr. Humberto Adame é presidente nacional da Comissão da Verdade do Conselho Federal, é advogado no Rio de Janeiro, é dos advogados que mais subiram na tribuna do Supremo Tribunal Federal e é uma figura extremamente importante na luta no país e que eu já tive a satisfação de conversar pessoalmente. Ele já esteve em Belém algumas vezes, comendo peixe frito, tomando uma cerveja nesse calor. Já estivemos juntos também no Instituto Federal do Maranhão, no evento no Maranhão. Então, já tivemos aí... Gloriosa, e a gente sempre... Helena Rocha. Professora Helena Rocha, aqui do IFPA, uma figura extremamente importante também na luta racial. E a gente vai bater um papo aqui sobre a Comissão da Escravidão. Doutor, mais do que eu lhe apresentar, eu já lhe apresentei... Você não falou assim, seu nome, para quem não conhece você, que é a turma. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Vitor Esquires, eu sou advogado aqui no Pará, sou da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, fui vice-presidente, fui relator da comissão nos anos anteriores, agora voltando para a comissão junto com o doutor Adame, para a gente continuar esses trabalhos que são muito importantes aqui, retomar esse trabalho aqui no Pará, já que a gente tem um lugar que tem muita história em relação à escravidão. E trabalhando junto com as orientações nacionais aí do Dr. Humberto Adame. Doutor, mais do que eu lhe apresentar, né, que o senhor é presente adequadamente aqui para os meus seguidores e para os seus também, caso alguém não lhe conheça, né? Vamos ver se enche, né? Eu fiz muito convite aí e acho que a proposta de você falar sobre o linhão, aquele parecer do Leão, vai trazer, do Leão de Orochiminá, vai trazer muita gente aqui. Bem, sim. Meu nome é Humberto Adame, eu sou advogado no Rio de Janeiro, sou mestre em Direito e estou presidente pela terceira gestão da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, acumulando com a Comissão da Verdade da Escravidão Estadual aqui da OAB do Rio de Janeiro. E também a gente está trazendo para esse trabalho a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica do país. Ela tem 172 anos, é presidido pela segunda vez por uma mulher, que é a advogada Rita Cortez, que também está apoiando o evento. Esse evento daqui. Estou passando aqui o doutor Eduardo Carlos, é o presidente da subseção de Maricá, no Rio de Janeiro, tem apoiado muito, está com um plano muito interessante de trabalhar com pesquisa da verdade nos cartórios. Se ele conseguir fazer lá esse acordo, a minha ideia aqui na estadual é multiplicar para todos os cartórios do Estado. Um abraço para o doutor Eduardo. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai dando aquela
enroladinha. Eu quero dizer que é um prazer bater esse papo com você, Paulo Vitor Squires. Você foi um relator muito importante na Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Pará. Meu abraço ao presidente Alberto, né, que Doutor está Alberto. doutora Helena Rocha, também minha querida e amada, que foi a relatora da primeira gestão. E aproveito para fazer uma homenagem ao nosso queridíssimo presidente PAS, né, que era o doutor Jorge Farias, que faleceu, deve ter tido uns 2 anos, e que tinha também feito uns 2 ou 3 mandatos aí na Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Pará. Doutor Jorge Farias foi um personagem muito importante, não só na OAB do Pará, como foi membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra em toda a sua extensão. E nos deixou, algum tempo atrás, e aproveito ainda também para fazer uma homenagem ao professor Nelson Joaquim, que era colega da Comissão da Igualdade Racial da OAB, do Instituto de Advocacia Racial, do Instituto de Advocacia Brasileiro, que é tanta comissão que você acaba trocando, né? E vice-diretor da Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, e acabou nos deixando, infelizmente, nesse domingo aqui, onde a gente está operando um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Estamos no meio da discussão e o doutor Nelson Joaquim, infelizmente, veio a ser mais uma das 42 mil vítimas do Covid-19, a tal gripezinha, né, que não ia matar ninguém, que você podia ficar andando, passeando à vontade. Tá bom o som? Depois eu vou Bom. fazer um teste. Só aproveitar essa que o senhor citou aqui, já adiantou uns agradecimentos aqui, fazer o registro também, permita fazer, doutor Jorge Farias, que foi uma figura extremamente importante, não só dentro da OAB, mas uma figura muito representativa no movimento aqui no estado do Pará. E, enfim, foi uma perda muito grande que nós tivemos aqui no estado. Fazer um registro também de uma outra pessoa que infelizmente faleceu, o professor Leôncio Siqueira, que escreveu aqui sobre Benevides e que estava nos ajudando na comissão, até gravou uma entrevista para a gente, um vídeo. E o professor Leôncio escreveu sobre Benevides, que foi a primeira cidade na Amazônia a acabar com a escravidão aqui no Pará. E o professor Leôncio também, infelizmente, faleceu. E fica aqui os registros. E aos que estão aqui conosco, também a professora Helena Rocha, do IFPA, que tem sido uma incansável no trabalho junto com seus estagiários, alunos, para a gente concluir o relatório, que já foi entregue parcialmente para o senhor, o relatório nacional parcial. Da comissão estadual, o relatório parcial. Então, tem muitas pessoas aqui que a gente precisa fazer o registro do empenho. O doutor Alberto Campos, que é o presidente atual, começou na época que ele era vice-presidente da OAB, e agora ele estando na gestão. O doutor Alberto, que é uma pessoa muito aberta, sempre nos ouve quando é procurado e incentiva, sempre, logicamente, dentro sempre das suas possibilidades, da sua estrutura que a instituição possibilita, mas são registros importantes que a gente precisa fazer aqui para agradecer dessa etapa que nós chegamos até aqui e também já pedir o apoio também contínuo, doutor Jarbas Vasconcelos, que a comissão foi instituída no Congresso Internacional de Direitos Humanos aqui em Belém, foi na posse com o presidente, era o doutor Jarbas, o vice era o doutor Alberto que empossou na reunião, porque o doutor Jarbas não estava. Enfim, agradecer todo o apoio e já pedir a continuidade desse apoio também para que a gente possa dar andamento nessas atividades. Mas, doutor, o que é o que as pessoas sempre me perguntam isso, né? Então, nada melhor que o senhor que iniciou todo esse movimento no Brasil, o que é a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil do Conselho Federal? Qual o objetivo de instituí-la e determinar que as seccionais desenvolvam esse trabalho? A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, olha aqui, para tudo que entrou na nossa live
Helena Teodoro, nossa querida musa daqui do Rio de Janeiro, professora doutora Helena Teodoro. Um grande beijo para você. Um abraço, professora Helena. A Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, ela foi criada pelo então presidente do Conselho Federal, acatando proposta de um grupo de advogados aqui da OAB do Rio de Janeiro, especificamente, vou citar o nome, eu próprio que chamei todo mundo, tivemos a ideia, convidei o ex-procurador do Trabalho, nosso querido amigo, também falecido, Wilson Prudente, a desembargadora Ivone Caetano, que hoje é diretora da Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, o desembargador Paulo Rangel, o então defensor, acho que não sei se ele era defensor nessa época, mas o ex-defensor público geral do Estado, o Nilson Bruno, e o advogado Marcelo Dias, que veio a ser o primeiro presidente da comissão estadual aqui na primeira gestão. Bem, e aí, quando iniciamos isso, a ideia era perseguir os caminhos da Comissão da Verdade da ditadura, que falava em perdão, em revolver os 20 anos da ditadura e que falou claramente em reparação. Ora, se falou em reparação, por que não se falar da reparação da escravidão, que foi um período muito maior e que, do qual a maioria da população afrodescendente não tem qualquer tipo de reparação até o presente dia, né? Nunca deram nada para a população afrodescendente. Então, o que nos motivou na primeira metodologia foi, primeiro, apontar a culpa considerar, primeiro, a escravidão como um crime da história, um crime de lesa humanidade, imprescritível, de acordo com os tratados internacionais, e principalmente do UBA, né? E trazer as pistas e as provas da escravidão, e depois eu quero que você fale do relatório da OAB de Belém do Pará. Foram entregues 14 relatórios na primeira gestão, publicado um relatório que ficou mais ou menos, mas de qualquer jeito ele aconteceu, e aí vem acontecendo esse movimento, mas muitas comissões acabaram não conseguindo sair a mesma metodologia por questões próprias, e aí começaram a fazer outras coisas. Mas a metodologia que foi aprovada pelo Conselho Federal era no sentido de pistas e provas da escravidão e apontar a própria reparação da escravidão e a responsabilidade da Igreja Católica. Doutor Giovanni Milanês, adentrando meu colega de escritório aqui, um jovem colega, que é uma das maiores autoridades hoje na questão de ações judiciais, né, de cotas. Né? Cotas. Vocês trabalharam juntos aí. Um abraço, doutor Giovanni. E apontar a reparação da escravidão, a responsabilidade da Igreja Católica, do Estado brasileiro e da coroa portuguesa, porque eles ganharam muito dinheiro, eles tiveram lucros enormes que montaram essas civilizações que a gente conhece hoje, são montadas sempre com base no tráfico negreiro, no tráfico dos seres humanos, que fundamentou isso que a gente entende como sociedade brasileira, que vive aí a dizer que não há nenhum tipo de racismo, a dizer que não tem nada a dever às populações afrodescendentes, e que isso tudo tá bonito do jeito que está. E a gente vê todo dia que não está. Temos, especialmente agora, na pandemia, um outro corte muito interessante. Primeiro, dizer que a Comissão da Verdade da Escravidão, além da Comissão Nacional, que iniciou com 50
membros, né, entre juristas, professores de história, professores de antropologia, como o professor doutor Júlio Tavares, a professora Hebe Matos, a professora Marta Rocha, um monte de gente dedicado a promover esse ingresso na história do Brasil que não foi contada e que foi afastada da história oficial. E com isso, o que acontece? Foi muito difícil alcançar isso. Então, essa metodologia propinha isso. Um grupo de pistas e provas da escravidão e um grupo definido a contar essa história. Ao longo do tempo, as seccionais adotaram outras metodologias. A própria daqui do Rio, o ano retrasado, nós tivemos que mudar e fazer temas do cotidiano, mas ligados à reparação da escravidão. E isso foi modificando. Mas uma coisa que é importante é explicar o que difere do trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão. Eu não acredito. Márcio Chagas, meu ex-colega da CEPI, que foi, inclusive, ministro da Igualdade Racial na CEPI, ele disse que quando eu cheguei lá como ouvidor nacional, a convite do ministro Edson Santos, o salário dele ficou menor. Um abraço, Márcio Chagas. Um abraço, doutor Chagas. E o Márcio é um dos responsáveis, doutor Tarcísio Roberto, nosso gerente das comissões da verdade, todas as comissões do Conselho Federal, um grande companheiro e um torcedor dessa Comissão da Verdade também. Bem, enfim, e aí pudemos, 14 comissões estaduais apresentaram esses relatórios iniciais. E depois, uma série de acontecimentos foram se sobrepondo à vida da comissão. Por exemplo, primeiro são 3 gestões da comissão. Miriam Cardoso, militante daqui do Rio de Janeiro, tivemos a própria, o aspecto, por exemplo, uma coisa que foi drástica foi o impeachment da Dilma. O impeachment da presidenta Dilma, ela colocou todos os componentes da comissão que eram petistas, saíram, bateram as portas e foram embora. OAB golpista, e foram embora e largaram lá. E nós ficamos lá. Dizendo assim, bom, é importante preservar essa comissão. E muito importante também trazer a palavra de sabedoria do presidente da Comissão da Escravidão da OAB de Campinas, que está fazendo uma live hoje com o companheiro Ronaldo Golensky. Ele diz assim, doutor Humberto, esse pessoal está esquecendo que a Comissão da Verdade da Escravidão é só um furinho no muro da branquitude da branquitude do Conselho Federal da OAB. E que pode se repetir em qualquer seccional da OAB do Brasil, porque são, evidentemente, reprodutoras do espectro racial da sociedade brasileira. Você vai ter sempre tem essa conformação racial. A OAB não deixa de ser diferente, da mesma forma que são os juízes, os magistrados, da mesma forma que são os membros do Ministério Público, ou seja, eles reproduzem aquela a estrutura racial da sociedade, racial, né? Que agora está sendo chamada, é a palavra que a gente mais escuta ouvir falar aí, o tal do racismo estrutural, o racismo institucional. Mas eu ainda gosto muito do bom e velho Abdias dizendo que racismo é racismo mesmo, sem adjetivação. É um pouco de provocação também, porque a gente não vai perder a bola. Mas
é que muita gente está repetindo racismo estrutural, racismo estrutural. Muitos conceitos, não tem a menor muitos... ideia do que é. Não, eu sempre digo, eu quero interromper rapidamente, eu sempre digo que, assim, as pessoas perguntam o que é racismo estrutural, institucional, querem que resume em 3 linhas. Como é que toda a complexidade que a gente tem de estudo de luta, querem que resumir um conceito, aí querem sempre especificar, racismo estrutural, institucional, racismo ambiental, enfim, a complexidade da estrutura racial brasileira é enorme. Então, resumir é um conceito, por isso eu evito sempre utilizar esses conceitos. Eu falo, explico, mas assim, não é esses termos muito E depois eu acadêmicos quero que ou você técnicos. fale também sobre o seu mestrado e a pesquisa que você foi fazer durante um ano lá na África do Sul. A gente vai guardar um tempinho para contar essa história aqui. Bem, Vamos falar sobre isso. então, aí a comissão foi andando e cada comissão adotou a diferença. Em muitos lugares, a principal diferença entre o racismo do cotidiano, que é um trabalho que vem sendo feito pelas comissões da igualdade racial, ela tem que ser feita nas comissões de igualdade racial, que não se misturam, são coisas diferentes. Tem que separar isso. Às vezes as pessoas querem fazer tudo junto e quem vai tratar? Oi, Bruna Dias. Quem vai tratar? Bruna Dias é uma jornalista aqui do Pará, uma grande jornalista, trabalha no Diário do Pará, os maiores jornais daqui. Eu acho que eu me lembro dela. Quem vai fazer esse trabalho? Você é negro isso, seu crioulo aqui, isso é com a Comissão de Igualdade Racial. É ela que tem que tratar do racismo do cotidiano. A Comissão da Verdade da Escravidão tem que mergulhar no passado e trazer de lá heróis, lendas, personagens, histórias, prédios, documentos e trazer isso para a gente conhecer no dia de hoje. Os departamentos de história têm feito muito bem. Acontece que fica só nos escaninhos da academia. Então, a OAB vem com essa voz potente que tem, essa gloriosa corporação de 1 milhão de advogados, e empresta sua voz num trabalho que vem fazendo de forma permanente. E olha a dificuldade, Paulo Squires. A gente não conseguiu ainda colocar nas 18 seccionais da OAB. Nós só conseguimos colocar em 18. Não conseguimos colocar nas 27. Isso um desafio, né? E objetivo. Uma coisa que a gente deve... Olha aí, falando do Ronaldo Gonlevski, entrou aí o nosso querido amigo, ex-vereador do Rio, ex-presidente da Hebraica, do Rio de Janeiro, e que é também um jornalista que tem um programa diário lá. Quando ele me chama, ele sabe que a gente quer para brigar. Ele tem uma base muito grande de ouvintes bolsonaristas. Então, o nome do programa é Confrontos. Eu vou lá só para brigar com os caras, e os caras ligam para me xingar quase, mas é tudo sempre feito com cortesia, quase sempre com muita educação, às vezes nem tanta educação, mas é um pau e muito violento. Só que ele tem mania de me chamar de defensor do presidente Lula e quer me pregar isso na coisa, e não é. O presidente Lula fez boas coisas e fez coisas que não são tão boas, mas ele fez muito mais e tem o seu lugar lá devido, e eles querem botar tudo em culpa no Lula. Olha aí, entrou agora de quem eu falava aí, o doutor Ademir Silva, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas, pela 3ª gestão, é o decano das Comissões da Verdade de São Paulo, e agora também membro da Comissão da Escravidão Negra da Nacional. Eu espero, inclusive, conseguir, aí junto à OAB do OAB do Pará, com o doutor Alberto, né, que ele faça a sua indicação também para você vir trabalhar com a gente na Comissão Nacional e, por enquanto, vai trabalhando de forma informal lá, a gente está precisando de toda a ajuda. Mas, então, e agradeço o convite, mais uma vez. É um prazer. Eu te diria o seguinte, que nós fizemos 14 relatórios e aí a comissão foi andando do jeito que podia.
E aí, hoje ela está nessas 18 seccionais e eu acho que é um êxito tamanho, porque nesse meio tempo ela tem resultados muito interessantes. Primeiro, a história do Luiz Gama. Ninguém lembrava da Luiz Gama, a não ser a professora doutora Lígia Ferreira, que dedicou a vida a estudar do Luiz Gama e fez um doutorado na Sorbonne. E ela ressuscitou a história do Luiz Gama. Hoje o Luiz Gama foi para o panteão dos heróis brasileiros. Assim que a gente possa fazer aí no Pará, ou talvez de forma eletrônica mesmo, convido o Del Garcês para fazer a representação do Luiz Gama, porque ele fez um espetáculo que está há 4 anos e cita as palavras do Luiz Gama, o texto do Luiz Gama, e que é muito aplicado ao dia de hoje. No dia 21, ele vai fazer uma representação, uma live do Luiz Gama, ele todo vestido de Luiz Gama, e vai trocar algumas pessoas para o Luiz Gama falar e ele declamar. Então, isso proporcionou que a gente tivesse mais contato com a história, as palavras e o pensamento do Luiz Gama, que estava esquecido, né? E foi reconhecido pela OAB como um grande herói nacional. A outra campeã de acerto foi a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, com a então presidente, professora Maria Sueli, que hoje é a secretária nacional da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, do Conselho Federal, com o caso da Esperança Garcia, que virou um case de muito sucesso, uma mulher negra escravizada, e na época de 1780 escreveu uma carta que foi fotografada, vista pelo historiador Luiz Motti, até hoje não suficientemente homenageado, e que possibilitou que essa carta, submetida às ordenações filipinas, que eram uma espécie de código de processo, possibilitou que o Conselho Seccional da OAB proclamasse a primeira advogada da OAB do Piauí, Esperança Garcia, pela um memorial. Agora a gente estava tratando aqui do Manuel Congo, no Rio, para levar lá para a Conferência Nacional do Advogado, mas com a pandemia vai ficar tudo para o ano que vem. Vou dar uma folguinha para você poder, enquanto eu bebo uma água, que você... Não, e aproveitar só o ensejo que o senhor já falou dessa importância. É importante a gente entender, porque a gente estuda muito no ensino fundamental, no ensino médio, a história do Brasil e a escravidão. Estuda Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, política do café com leite, Salvador. Se concentra mais nesses locais e esquece que a escravidão teve no Brasil inteiro. Então, aqui no norte, no país, na Amazônia. Então, um dos aspectos do nosso relatório é a questão afro-indígena, que o doutor Agenor Sarraf aqui estuda e pesquisa muito em relação a isso, porque a junção da cultura afro com a indígena. Para interromper, doutor Ivair dos Santos. O registro do Babalaô Ivani dos Santos, trazendo o seu axé para a nossa live aqui. Assisti uma live do doutor Ivani recentemente, maravilhosa. Mas assim, a gente entender qual foi a conjuntura, como é que aqui no norte, aqui está no nosso relatório, a cidade de Benevides, que é na região metropolitana de Belém, que foi a primeira a acabar com a escravidão na região amazônica e a segunda no Brasil, antes da Lei Áurea. E ninguém sabe, antes da Lei Áurea, em 1884, 30 de março de 1884, a primeira foi Redenção lá no Ceará. Redenção Acarape, que era o distrito. O professor Diego, que foi aluno da professora Helena Rocha. Diego Bragança. Que fez um museu de instrumentos de tortura de madeira fantástico. Ele fez lá, pesquisou. Eu sempre cito, fiquei muito impressionado com a pesquisa do professor Diego de Bragança. Então, as comissões, a Comissão da Verdade, nas suas seccionais, é importante para isso, para cada seccional reunir o histórico da escravidão na sua localidade e depois a gente dar publicidade e entender a complexidade da escravidão do Brasil, no Brasil inteiro. Né? Não só as seccionais, mas agora estamos vendo as subseções também. Aqui no Rio, quase 20 subseções que estão trabalhando os seus heróis
negros, as suas particularidades, no plano local. E isso tem uma outra coisa muito interessante, que é a abertura de oportunidades de advogados e advogadas, e muitos jovens que estão nos municípios e que abrem a oportunidade para ingressarem no sistema OAB. Eu tive agora, em outubro, a oportunidade de fazer o encontro das comissões da verdade da escravidão negra da OAB do Rio de Janeiro, em conjunto com as comissões da igualdade racial, e um seminário regional com a Comissão Nacional da Igualdade Racial, presidido pela doutora Silvia Cerqueira, lá minha colega do Conselho Nacional, e, aliás, eu recomendo também que façam uma live com ela, nós juntamos, parece pouco, mas é uma verdadeira, é o maior feito na história do OAB, juntar 26 caras pretas, de advogados e advogadas, dirigentes de OAB, presidentes de comissões, com cargos na OAB. Essa, com certeza, é o maior feito de caras pretas dirigindo essa OAB. Parece pouca coisa, mas é um mundo de enormidade se você pensar que há 3 anos atrás você não tinha. Tinha sempre um ou outro ali. Tinha a Silvia, coisa e tal. Nós já somos meio velhinhos, não foi? Não só na representatividade, mas na condução real dos trabalhos, né? E a Beatriz acabou aqui, que é a vice-presidente da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro e também membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Um abraço para a doutora Sueli. Aproveitando que o senhor falou da questão desde o impeachment da Dilma, como é que o senhor vê a conjuntura política hoje no Brasil e a dificuldade na questão dos trabalhos, né? Porque a gente já está vendo atos aí que a gente vai ter que continuar enfrentando aí bem fortemente. Mas como é que o senhor vê essa conjuntura da comissão com a questão política atual? Olha meu sorriso, eu quero começar a entrar nesse assunto olhando ali para a Globo News e para a CNN, que a gente não tira mais um olho, e dá o maior fora Weintraub, né? Da paródia. Tá na hora, passou da hora já. Weintraub já passou muito da hora. Um sujeito arrogante, um péssimo ministro da Educação, um bobalhão, um arrogante, com 2 inquéritos por racismo no Supremo Tribunal Federal e não fala nada, ainda comete aquelas, pelo menos, falta de educação, mas absurdos, e está pagando agora. Estou vendo lá o Supremo Tribunal mantendo ele no inquérito e tomara que pague muito e tomara que fique também sem foro privilegiado, já que ele não tem imunidade parlamentar. Fazia um contraponto, eu soltei um Twitter agora de tarde, né, no sentido de ainda vai pagar uma multa de R$2.000 também, porque foi andar sem máscara lá. E um abraço ao governador Ibanez, ex-secretário-geral do Conselho Federal do OAB e ex-presidente da OAB do Distrito Federal. E que fez muito bem em aplicar a multa nesse absurdamente ignorante, no sentido de ignorar. Eu não reconheço nele nenhuma qualidade intelectual, apesar dele exibir muito um doutorado pela USP, mas é um absurdo. A gente vê tanta gente humilde no interior, eu que andei o Brasil inteiro montando essas comissões, vejo a chegar um ignorante desse, é o pior governo o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, e acho que torço até pelo governo Bolsonaro botar pessoas melhores lá, porque não é possível botar esse tipo de gente que fica o tempo todo destilando ódio, não conseguiu realizar nada, não tem nada, vai sair de lá escorraçado, tomara que saia logo em seguida o mandado não saiu o mandado de prisão, o mandado E aí, covarde, porque foi na Polícia Federal e ficou caladinho lá. Se ele é tão valente como ele faz questão de dizer no Twitter, e no coisa, que ofendeu os chineses, só arrumou confusão e chegou lá, ficou calado. Só tem alguma coisa para falar? Não, senhor delegado, covarde.
covarde, fora Weintraub. Tenho muita raiva desse cidadão. Mas então, voltando à serenidade dos ânimos, esperando que nas próximas horas a gente vá poder comemorar a troca desse ministro, é o pior ministro do governo Bolsonaro, e com uma tarefa importante, que é da educação. Enfim, ainda bem que ele não mexeu com a história da África e cultura afro-brasileira. Também não deve nem saber o que é, né? Uma pessoa completamente ignorante no sentido de ignorar, não vai saber mesmo o que é história da África, cultura afro-brasileira e indígena, né? Que, aliás, ele fez declarações a respeito do ódio aos indígenas. Eu queria que você falasse também uma coisa que eu dei uma entrevista semana passada na Globo News com o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, e sei que tem algumas pessoas que estão muito interessadas e vieram nessa live que eu disse que você iria falar. Eu tenho me aproximado muito das comunidades quilombolas, estou participando da Frente Parlamentar Quilombola, tivemos, inclusive, um encontro na Frente Parlamentar Indígena também, na sexta-feira, e o deputado Bila do Pindaré é o deputado que preside a Frente Parlamentar. O meu salve aqui ao advogado Nonato Masson, lá da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Maranhão, que está fazendo um trabalho muito importante em 3 assuntos. E quero fazer a ligação e passar a bola para você, porque tratar de quilombola é tratar da reparação da escravidão. Então, a Comissão da Verdade tem feito esse papel e também, apesar da CONAC ser a entidade majoritária dos quilombolas, eu tenho atuado muito em contato com a FENAC, que é a Federação Nacional das Associações de Quilombolas, que é presidida pelo José Ventura, de Patos de Minas. E nós fizemos, inclusive, uma ação para impor dano moral pela demora na demarcação de terras quilombolas. E teve alguns problemas, nós vamos refazer e vamos à carga de novo. Porque você tem mais de 5 mil quilombos no Brasil. Não tem 300. E aí o pessoal fica zangado quando eles dizem assim, e essa culpa não pode ser colocada só no Bolsonaro. O Bolsonaro só está lá há 1 ano. O artigo da Constituição Federal é desde 88. Então, e o Estado brasileiro, esse tempo todo, através de vários governos, promoveu apenas 300 territórios demarcados e titulados, o que é muito pouco. Quanto tempo vai demorar as 4.700? Mas, enfim, eu queria fazer a conexão entre a questão da resolução do ministro-general Heleno, que mandou que se faça a remoção dos quilombolas na comunidade de Alcântara, lá que está um projeto da base aérea que o governo Bolsonaro prometeu para o Trump, e é para fazer essa remoção ainda em tempos de pandemia. Há a questão da rodovia BR-135, que é próxima ali, que também se manda fazer isso tudo no Maranhão. A remoção dos quilombolas em tempo de pandemia. E agora, o Linhão de Oriximiná, cuja linha de trem passa em territórios de quilombolas de Oriximiná, e que, era essa entrevista da Globo News, e que a Fundação Palmares, com esse ser abjeto que está lá ocupando subjúdice, sempre bom lembrar, a presidência da Fundação Palmares, trabalhando contra os interesses da Fundação Palmares, e que tem uma descendência de linha que é... Eu prefiro falar no pai, que é o grande intelectual negro Oswaldo de Camargo, a quem eu rendo minhas homenagens, já fizemos um evento com ele aqui no Rio, e aí a Fundação Palmares dispensa o direito de consulta quilombola previsto em texto constitucional, e por conta da pandemia e da passagem à linha o Linhão. Isso. Então, eu pedi para você, como a pessoa integrante aí do Pará, um jovem advogado, mestre em direito, e que
Eu queria que você falasse um pouco disso aí também, aproveitando a oportunidade da live. Tenho certeza que tem muita gente interessada nisso. Doutor, para toda essa conjuntura que a gente tem vivendo, né, do governo federal, é uma surpresa e não é ao mesmo tempo a decisão que foi tomada, né? Surpresa porque a gente nunca espera, por mais que a gente esteja sempre lutando, a gente sempre espera um avanço no direito, não um retrocesso deles, mas no atual governo não foi surpresa ter essa decisão desse relatório, né? A Fundação Palmares, que é o de respeito ao Linhão, que vai de Oriximiná até Parintins, que passa por 4 comunidades quilombolas, que são as Qual que é a estão com o expressão, relatório aqui. Paulo? A extensão, não sei especificamente a extensão. Não, mas é uma área extremamente distante para as pessoas, para quem não é do estado do Pará, fica no oeste do estado. Então, é uma extensão só para chegar lá, dá mais ou menos 1 hora de voo, mais umas 7 a 10 horas de barco. Então, é um acesso extremamente distante e complicado. São 4 comunidades, que é a comunidade do Arapucu, Muratubinha, Mondongo e Garapé-Sul dos Lopes. Então, o Linhão passa por lá e, para nossa surpresa, foi dispensada a consulta. Então, conversamos antes a respeito disso, por conta da justificativa da pandemia. Então, se tem a pandemia, o mundo todo parou, porque a consulta, o processo não pode parar. Então, parava, espera o tempo necessário, já que as terras quilombolas são terras coletivas, nenhum líder, nenhuma pessoa individualmente pode autorizar isso. Tem que ser essa consulta, porque é uma terra coletiva, comunitária, constitucionalmente estipulada. Então, para nossa surpresa, foi feito e publicado esse parecer. Então, eu consultei aqui informalmente o Ministério Público Federal, aqui no estado do Pará, que a competência é no município, o procurador é no município de Santarém, que fica aqui a 1 hora de voo aqui de Belém. Então, ele me informou que eles estão analisando para ter uma demanda judicial. Pedi para que ele me levasse... Gabi Florencio tem 22 quilômetros de extensão. Ela está dizendo, acho que daqui para Santarém, não é? O senhor perguntou do Linhão, né? O Linhão inteiro. O Linhão, não sei, isso aí está falando... Ele atravessa o Pará. Sim. Falou em uns 1.000 quilômetros. Eu vou atrás dessa informação. Consultei o Ministério Público Federal, o doutor Bruno entrou e me disse que, doutor Chacha, que vão entrar com uma medida judicial, estão analisando que medida judicial, que eu quero acompanhar informalmente, assim, o Ministério Público e ajudar no que for possível em relação a isso. Ô Paulo, conta com a gente, porque o presidente Felipe Santa Cruz está pessoalmente, presidente do Conselho Federal, está pessoalmente demandado para esse assunto, já empenhou a força do Conselho Federal. O Conselho Federal realizou uma reunião sobre esse tema, que é o apoio às comunidades quilombola, a comunidade negra em especial, e também a questão da Fundação Palmares. E eu queria ver também que ações penais podem ser adotadas para essas pessoas que adotam esse tipo de postura, que para mim é improbidade administrativa. Creio o caminho pelo mesmo entendimento. Só corrigindo aqui, que a Gabi Florenzano disse que não, os 22 que ela está dizendo é do Linhão. Então, obrigado pela informação, Gabi. São 22 quilômetros de extensão, então, para a instalação do Linhão. Então, são essas. Acredito que até semana que vem deve ter alguma medida judicial do Ministério Público Federal para que a gente possa acompanhar, enfim, judicialmente e ajudar no que for possível. Talvez acionar também, se possível, as comissões aqui do Pará, da OAB, né, para que dê um apoio institucional e nacional, que o senhor já ciente, o senhor já se manifestou nacionalmente em rede de TV. Faz uma solicitação ao doutor Alberto como presidente da seccional. E aí depois ele distribui lá para as comissões todas. Mas é importante a figura do presidente. É sempre importante prestigiar o presidente da seccional, o presidente da subseção, porque a OAB, embora você tenha os conselheiros, tenha os presidentes, trabalha com colégio de presidentes. Então, se respeitar a hierarquia, né, também. Todo o respeito à hierarquia, da conduta cordial e respeitosa com seus pares, seus colegas, né? Então, que a situação dessa
desse relatório do Linhão, no momento, é essa, né? Está parado o Ministério Público tomar uma medida que o Ministério Público entende, já se manifestou, não oficialmente, mas de que é inconstitucional, que está totalmente irregular a medida que foi tomada. Direito de consulta. Você Sim. pesquisou sobre direito de consulta? Direito de, sim, o direito de consulta é constitucional por conta da natureza da terra quilombola, porque a natureza da terra quilombola é comunitária. É comunitária, terra coletiva. O território dos seus pertencentes, seus moradores, dos seus ocupantes lá, que na verdade são proprietários de raiz, que vulgarmente a gente chama. Então, como ela é uma terra coletiva, é obrigatória a consulta à comunidade. Nem o líder da comunidade, se ele for consultado ou dar uma entrevista ou um documento como liderança, ele não se pode aceitar, porque não pode nenhuma atitude que não seja coletiva. Então, é dispensável essa consulta, esse procedimento para qualquer licença ambiental, qualquer procedimento que vá afetar as terras quilombolas, seja no estado do Pará, seja em qualquer parte do Brasil. E aí vem o presidente ou a Fundação Palmares e assina judicialmente uma dispensa. O cidadão não ter noção... Um irresponsável. Eu acho que é criminoso. Eu gosto muito de pegar logo a pegada criminal, porque, no mínimo, a improbidade administrativa se apresenta como muito interessante. E acho que a diferença especial da comunidade da FENAC e da CONAC é que a CONAC não gosta muito de trabalhar com a questão judicial. A FENAC ela é talhada para trabalhar assim, porque tudo hoje você decide, olha aí, ele está vendo aqui, decide se o cidadão é ministro, não é ministro, decidiu se era presidente, se não era presidente, e é no Poder Judiciário. Então, não é que você deva encher de coisas, mas muitas coisas elas só vão ser decididas no Poder Judiciário. No Poder Judiciário. Todas as frentes são importantes, né? Então, eu acho que todos os segmentos... Claro. Todos devem entender que todas as frentes são importantes, querer anular uma ou outra, acho que não sei, entendo não ser o melhor caminho. Não, exatamente. Mas então, vamos lá. Estamos com quanto tempo? 19h53. Temos mais 5 minutos. Você deve interromper um pouquinho antes, que é para não perder, porque eu já tive que sair correndo aí. Você não espera até o final. Ah, não, olha, a Gabi a Gabi 221. 221. Caiu caiu 221 de trem, em linha de trem. Quer dizer, é um pedação, né? É um linhão mesmo. E no meio do Pará, né? E qual é a vegetação que tem nessa área lá? Você conhece bem? Não, a área não conheço, nunca estive presencialmente lá, mas é amazônica, floresta amazônica muito úmida, então áreas de várzea também. Então uma região extremamente complicada, de difícil acesso lá para chegar na área, no município de Óbidos, Oriximiná, que são próximos, é uma região bastante complicada, com IDH também difícil, e que precisa de atenção do poder público de forma geral. Tá bom. Eu vejo como a live, espero que tenha alcançado. Queria, inclusive, depois você manda, por favor, essa live para o presidente Alberto. Eu queria fazer um pedido especial para dizer que o Pará é muito importante nessa história da escravidão. O relatório da professora Helena, acho que foi um dos relatórios mais importantes que eu já vi, que era exatamente, ela fez um livrinho, colocou a metodologia, separou, fez entrevista. Esse relatório ainda está lá para ser publicado pelo Conselho Federal. A gente não chegou, porque eram os relatórios parciais. E aí depois, com tantas confusões, a gente não conseguiu ainda... Estamos andando para frente e dos lados. E às vezes o mais importante é andar para o lado. Mas nós não conseguimos ainda. Nós não conseguimos, mesmo com 3 presidentes do Conselho Federal, presidente Marcos Vinícius Furtado, nós vamos fazer uma live aqui para falar desse tema no dia 3 de julho.
ex-presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, que onde passou a nota dessa nota de Alcântara na sexta-feira. E depois o presidente Cláudio Lamarck, e também o presidente Felipe Santa Cruz apoiando, mas não é uma coisa que você vai fazendo e vai fazendo, senão você tem que andar, avançar, são coisas que demandam você não pode chegar e dizer, só eu vou fazer de qualquer jeito. Não. O importante é que todos cheguemos lá. Caminhar. Então, é isso, doutor. A gente conversar, tentar encaminhar. Espero voltar. Estive na comissão de 2015, 16, 17, na comissão da escravidão. Entregamos esse relatório parcial. Aí me afastei da comissão. Depois viajei para estudar um pouco fora, um tempo. Enfim, espero voltar agora para a gente. A África do Sul foi uma experiência fantástica, assim, de pesquisa, entender o que eu lamento da viagem é ver que o apartheid ainda está muito vivo. O apartheid não acabou, igual a escravidão acabou, a escravidão oficialmente, mas aqui tá. Eu fiquei em Cape Town, fui na prisão de Mandela, fui na cela, na porta da cela, consegui ir na porta da cela que ele ficou preso durante 18 anos, então fiz uma pesquisa nos museus e tudo, foi uma experiência incrível, mas infelizmente o apartheid ainda está muito vivo, existe uma separação nítida de pretos e brancos ainda na sociedade sul-africana. Mas tem um outro lado que é a representatividade, né? Vi preto lá em todos os setores profissionais, na advocacia, em todas as esferas. Só para te interromper, você prossegue enquanto der tempo, Sim. Mas para não perder, a mais nova comissão da verdade da escravidão negra, o presidente José Eduardo passando aqui, do Amapá. Ontem foi dia... Vizinho, um abraço, doutor, um vizinho. Mas possa futuramente marcar algum evento em Macapá. Eduardo, isso. Escuta esse cara que foi relator da comissão da escravidão da OAB do Pará. O Paulo Espíritos, eu faço a ligação aí. O Marabaixo é a coisa mais fantástica. Você já conhece o Marabaixo? Não conhece conheço. o Marabaixo, nós fizemos uma live. Quem não conhece o Marabaixo, procura depois o Eduardo para saber. Não sei se está acabando, mas eu acho que não quero... Está acabando, já me perdeu, já passar a bola para o senhor lhe agradecer pelo ter aceito, para a gente trocar essa conversa, esse bate-papo aqui. Muito obrigado pelos convites, pelas conversas, conselhos e orientações durante esse tempo aí. E agradecer também pela luta que o senhor tem com a gente, deixa sempre dentro da advocacia e fora dela, mas principalmente lá nas tribunas do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Espero que a gente continue aí essa atividade, essa parceria, para que a gente possa desconstruir mais essa luta difícil que a gente tem no Brasil. Eu que agradeço, estamos juntos e vamos fazer o chão dessa terra tremer. Um abraço, tchau! Obrigado a todo mundo que participou, a live vai ficar salva. Quem for assistir depois também, muito obrigado e até a próxima. Tchau, boa noite. Até. Amanhã tem Cacai, hein? Cacai. Falando... Imperdível. O que falar para os jovens advogados que defendem as vítimas de racismo. Obrigado, Tom Berto. Boa noite.